expectativa, Fernanda? Está começando por agora, Amadeu. Os ministros começam já a se reunir no plenário para análise desse pedido de prorrogação da CPMI do INSS, pedido que foi feito pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, porque ele havia solicitado essa prorrogação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas não obteve respostas. Então ele entrou com ação no Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão do ministro André Mendonça, que foi o relator da ação, de que a CPMI deveria ser prorrogada por mais 120 dias, e agora o plenário do Supremo vai analisar e referendar ou não essa decisão monocrática de André Mendonça. Há muita expectativa em relação a esse julgamento que acontece agora à tarde, justamente porque Carlos Viana alega que ainda há muitas documentações a serem analisadas, investigadas e alguns requerimentos que ficaram pendentes para depoimentos. Por isso, ele hoje pela manhã, mesmo antes da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, conclamou a prorrogação da CPMI do INSS, porém, essa conclamação ela é limitada, porque se houver uma decisão do Pleno de que não vai haver prorrogação, os trabalhos devem ser encerrados amanhã. E aí o relator da CPMI já declarou que, se não houver a prorrogação, ele já está com o relatório pronto para apresentar amanhã e para que esse relatório também seja votado amanhã, já que na próxima semana não acontecerão sessões nem no plenário do Senado, nem no plenário da Câmara. Decisão conjunta entre os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, porque na semana que vem se finaliza a janela partidária. Então os parlamentares fizeram essa solicitação. A CPMI aguarda, sim, essa decisão que pode ser anunciada ainda hoje pelos ministros do Supremo. O clima aqui no Supremo Tribunal Federal, de acordo com algumas fontes, é de divisão, porque existem alguns ministros que não concordaram com essa prorrogação e outros devem seguir a decisão do ministro André Mendonça, e a CPI pode ser prorrogada em até 120 dias. Assunto conexo, Fernanda, é a pedido de abertura de CPI do caso Master. O senador Eduardo Girão entrou com o pedido no Supremo e caiu com o ministro Nunes Marques. Há uma previsão de que o ministro se manifeste? Essa é a grande expectativa, porque a gente lembra que o ministro Cristiano Zanin, Amadeu, ele já havia negado um pedido de CPI do caso Master, que tinha sido feito pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, e agora, Eduardo Girão entra com um novo pedido, e por sorteio, quem foi escolhido foi justamente Cristiano Zanin. Alguns parlamentares no Congresso Nacional, conversei com alguns parlamentares, que dizem que acreditam sim na possibilidade de que Cristiano Zanin determine essa criação da CPI do Banco Master, principalmente se houver uma decisão aí de finalização da CPMI do INSS. A gente lembra que CPMI do INSS, a CPI do crime organizado e a Comissão de Assuntos Econômicos estão voltados para o Banco Master. Fernanda, só explicando, no caso, a decisão do ministro Zanin não é que ele disse que não quer CPI do Banco Master. O ministro Cristiano Zanin disse o seguinte, que a Câmara não poderia fazer CPI porque existe uma fila lá com 5 CPIs aguardando para serem instaladas. E por isso o presidente da Câmara não estava obrigado a abrir essa nova CPI porque há 5 na fila e a do Master é a 6ª. Então ele não pode passar na frente. Ele não podia passar na frente. Foi isso que o Zanin decidiu. Essa agora do Nunes Marques é para uma CPI do Senado. E no Senado não tem esse negócio de fila. Então, a decisão que será do Nunes Marques é instala ou não instala CPI do Master no Senado, e como você apurou, depende se vai prorrogar ou não INSS, é isso? Exatamente, porque como a CPMI do INSS está voltada aí para essas investigações, aí vai depender dessa decisão de hoje, se vai haver uma CPI específica para o Banco Master, e fica sob responsabilidade de Nunes Marques fazer essa decisão. Bom, vamos lá. Na minha opinião, que esse pessoal da CPI, tanto do INSS como do crime organizado, eles estão, e é justo, são parlamentares, estão no ano da eleição e querem aparecer. E aí já terminaram o que tinham que apurar de INSS, o outro de crime organizado também já terminaram, mas querem manter os holofotes e aí ficam inventando coisa
e ficam no caso Master. Aí está todo mundo, o crime organizado, Master, INSS, Master. O certo seria a instalação da CPI do Master, que aí sim ela explicaria ao Brasil, além do trabalho da Polícia Federal, mais olhos do Legislativo, o que está acontecendo. E evitaria esse clima apenas de palanque dessas outras duas CPIs. Mas essa é só a minha opinião. Vamos aguardar o resultado do que os ministros vão decidir. Quero ouvi-lo, Denis. Essa situação com relação à CPMI do INSS foi falado muito, por exemplo, pelo personagem do filho do presidente Lula, né, que teria recebido a mesada aí do careca do INSS, mas ele não foi ouvido nessa CPMI. Então, assim, fica algumas pontas soltas, né? Por isso a necessidade de você ter a prorrogação dessa CPMI. Ainda tem com relação à questão de que alguns estados teve aquela obrigatoriedade de você, do servidor, só poder fazer o consignado com o Banco Master, com aquele grupo ali ligado ao Daniel Vorcaro. Tem todos esses elementos que precisam ser analisados para poder chegar, tirar qualquer dúvida com relação ao que foi exposto e não foi, de fato, colocado isso a critério da população, né? Agora, com relação à questão das outras CPI, da CPI do Banco Master, é necessidade, porque esse é considerado o maior esquema de corrupção, pelo menos até o presente momento na história do Brasil, que possa envolver aí a República e outros entes que a gente tem ouvido falar. E há uma necessidade por parte dos parlamentares que isso seja checado de modo muito eficaz, Amadeu. Eliezer. Concordo, Amadeu, que de fato o caso Master deveria ser priorizado em todas as instâncias. Na CPI, em uma CPI no Congresso Nacional, junto ao Judiciário, porque é um caso que abrange, é amplo, é de grande proporção, tem tentáculos em todas as esferas e poderes. Então esclareceria muito mais, traria muito mais informações de interesse geral nesse momento que se debate esse escândalo, do que essas outras CPIs que são importantes, mas acabam, em relação ao Master, sendo mais pontuais, mais específicos. E já se esgotaram, já falaram tudo, já chamaram. Quem se não chamou até agora, não vai chamar mais. Já tiveram 2 meses, 3 meses. Começou ano passado isso. E não chamaram, vão chamar agora? Isso. É só agora, fica lá o cara todo dia no palanque, fecha a França. Olha, Amadeu, há um desvio, inclusive, de finalidade nessas CPIs, porque por mais que o Banco Master possa ter algum envolvimento nesses casos em específicos analisados, eu vejo que há um grande prejuízo quando você toma um objeto ali de análise também dessas comissões, um objeto que é muito robusto, que tende a ser o maior esquema fraudulento da história do Brasil. Então precisa de uma CPI em específico, porque o que se tem atualmente são 2 CPIs brigando por holofotes por conta da notoriedade do caso do Banco Master, e também precisa-se de uma atenção com essa CPI do Banco Master, caso ela aconteça, para que não descambe para a espetacularização, que é o que vem acontecendo. Não se preocupe não que vai descambar. Eu não tenha medo não que vai descambar para a espetacularização. Agora vamos com a Fernanda e a manchete 1, que é o caso da REAG, onde o chefão também quer delatar, Franci. Fundador da REAG, investigado